Bom, gente, boa noite a todos. É bom ver vocês todos aqui. O que eu quero dizer é que eu vou dar continuidade ao trabalho que já está sendo feito, hoje é o terceiro dentro da nossa escolha de assunto, e que é sobre a obra do Allan Kardec, saber a importância, porque nós aqui, espíritas, estamos seguindo os livros e as recomendações, os princípios dele. Então, vamos saber como ele trabalhou e como ele fez, para a gente valorizar o trabalho. Então, o que nós vimos nas duas aulas anteriores? Nós vimos que o professor Rivel, que é o nome original dele, Hippolyte Rivel, já conhecido mundialmente pelo pseudônimo Allan Kardec, continuou explicando a segunda edição do Livro dos Espíritos, publicada em 18 de março de 1860, e considerada nova obra de natureza filosófica, porque o primeiro livro, quando foi publicado, ele tinha 177 perguntas e respostas, que eram considerados princípios. Quando ele começou a perceber que era difícil entender os princípios, ele resolveu explicar melhor. E aí houve a segunda edição daquele mesmo livro, e por isso que agora ela se chama de cunho filosófico. Então, ele ampliou o conteúdo para 1018 questões, dobrando-as praticamente na segunda edição. Eu só coloquei uma observação, que agora, esse mês, está fazendo 166 anos do lançamento. Vocês acham pouco ou muito? É um bebê, né? Por isso que nós temos que aproveitar que nós seremos os representantes legais, né, dessa obra, e estar bem estruturados para ela, para não passar coisas que não sejam necessárias, para não, vamos dizer assim, poluir a obra tão bem feita. Lembrando que nós falamos sobre a cesta peão e a cesta de bico, lembram? Que foi a forma que ele encontrou para escrever, para se comunicar. Falamos do ectoplasma necessário para que essas cestas trabalhassem, e que as comunicações ocorridas por intermédio das senhoritas, né, Jafé e ela com 15 anos, e a sua colega também. Aqui agora, então, vamos entrar no tema de hoje. O que é estudar, o que significa, por que a importância da gente estudar o livro com essa profundidade, né, com essa pureza de entendimento. Por que Kardec resolveu escrever a segunda edição? Mais ou menos já falei. E os princípios que formam a doutrina, quais são? Na verdade, os princípios eu nem vou falar um por um, nós vamos começar por eles no outro encontro nosso. O nosso outro encontro, eu já vou começar a trabalhar os conceitos dos princípios. E nós vamos começar pelo princípio inteligente, que é diferente do ser inteligente. Só para deixar vocês curiosos. Bom, aqui tem algumas palavras, lembrem-se que eu gosto muito de quando a gente está falando de uma obra ou de um tema que seja, as palavras são muito importantes, porque em cada obra, cada autor, ou em cada filosofia, a palavra pode significar outra coisa naquela outra obra. Para nós, estudo, o que é um estudo? Ampliar a inteligência para dedicar-se à análise crítica. Então, quando a gente está estudando, não é para decorar, não é para saber mais que os outros, mas é para fazer uma análise crítica. Significa não ser enganado por outras ideias. Ser firme naquilo que nos sustenta, que é a base, são os princípios.
Então, eu tenho que fazer análise crítica, compreender e registrar na memória de forma permanente todo o significado. Outra palavra, inteligência. O que é uma inteligência? Todo mundo é inteligente? Todo mundo é capaz? Sim. Inteligência quer dizer uma aptidão inata. Ou seja, quando Deus nos criou, criou todos iguais nas aptidões. Então, nós somos todos inteligentes. A gente usa conforme a nossa condição. Estudo. Não, já falei do estudo. Passa para frente. Análise. O que é uma análise? É uma decomposição do todo em partes. Porque assim, quando você pega um tema, você pega ele como um todo. Mas depois que você pega o todo, você tem que ir por partes. Parágrafo por parágrafo, a palavra principal naquele parágrafo, o que significa. Então, quando você parte o texto em pedaços, para depois montar ele de novo como um todo. Isso é estudar, isso é analisar. Por isso que as palavras fazem parte dessa análise. Então, de novo, decomposição do todo em partes, examinando-se cada parte isoladamente para se conhecer a natureza, as proporções, as funções e relações de dependência ou interdependência do todo, tá? Compreender. O que significa compreender? Parece uma pergunta boba, né? Ah, eu entendi. Será? Então, quer dizer, lançar porquê de determinado evento. Olha, eu acho que quem trabalha muito a inteligência são as crianças. Vocês já viram como eles falam? Mas por quê? Por quê? O tempo todo. Porque eles querem compreender. E normalmente a gente fala, é isso mesmo, então tá bom. E larga a mão, né? Porque a gente cansa de pegar os pedaços para ele entender o todo. Então, crítica também é apreciação minuciosa baseada na lógica. Então, quando eu falo assim, vamos fazer uma análise crítica, não é ser contrário, não é criticar no sentido de olha, o que você está falando não vale nada. Mas fazer uma análise crítica é um contraponto. Eu penso assim, você pensa assim, vamos chegar a um consenso de ideias. Para depois a gente ver o todo. Então, filosofia espírita é o estudo que amplia incessantemente, essa palavra é forte, incessantemente a compreensão da realidade. Por quê que é incessante? Vocês têm uma ideia? Porque, na verdade, tudo muda toda hora, principalmente os conceitos científicos, né, filosóficos, às vezes. Quando mudam, não é o princípio que muda, é a visão crítica daquele princípio. Então, como ele muda sempre, eu preciso sempre estar perguntando, mas como é que é isso? Por que é isso agora? E antes era daquele outro jeito. Então, a filosofia espírita tem que fazer isso sempre. Vocês sabem como é que vocês vão ver isso acontecer? Quando vocês lerem o livro dos Espíritos pela segunda ou pela terceira vez. Já leu, já passou 2 anos, 3 anos, começa a ler de novo. Você vai ver coisas que não tinha visto antes. Começa a entender melhor. E a filosofia espírita, ela aprecia, analisa, critica todos os eventos que os espíritos também participam. Oi? Que bom que você veio. Então, diferenciando a filosofia da doutrina, se assenta na lógica para que as pessoas possam compreendê-la racionalmente. Não é de uma forma dogmática, mística, mas racionalmente. Ele tem que fechar o raciocínio. Bom, com a morte de Allan Kardec, em 31 de março de 1869, seu companheiro e amigo Camille Flammarion,
ele fez escrever na lápide, que hoje está lá no cemitério Père Lachaise, em Paris, as seguintes palavras: Allan Kardec, o fundador da filosofia espírita. Está lá no túmulo dele. E a pergunta é, por que da filosofia e não da doutrina? Ele é autor da doutrina? Não, lembra que ele fez com a cesta, tudo? Foram os espíritos comunicantes que deram os princípios para ele. Ele é autor da filosofia, diferentemente. Então, vamos ver, olha, aqui é uma foto de onde ele está, o corpo dele, né, tá lá no cemitério, na França. E eu fiz questão de mostrar isso todo florido, porque teve uma vez que eu dei uma passadinha por lá e estava florido desse jeito. E me disseram, né, o pessoal que fica ali, que todo dia ele está desse jeito. Todo dia. Tem pessoas assim, não sei se eles se revezam, daí já não entrei em detalhes. Mas eles fazem que todos os dias essas plantas vivas, coloridas, e que encantam os olhos, né? Bom, aqui está aquela inscrição que ele é filósofo, de filosofia espírita e tal. Aqui outras perguntas que eu coloco. Por que o Kardec valoriza a prática? O que vocês acham? Ele valoriza mais a prática ou a parte teórica do espiritismo? É uma pergunta. Oi? Ele deixou a prática para a ciência. Isso, ele deixou a prática para a ciência desenvolver e ter mais credibilidade. Ele ficou com a filosofia. E por que ele achou que os espíritos são uma força da natureza? Isso é muito importante e nós vamos ver isso esmiuçado na próxima aula, quando a gente vai ver que existem 4 forças descobertas na ciência, né, que já faz aqui do século XX, não era antes disso, que descobriram as forças. Uma delas é a força gravitacional, a força eletromagnética, a força da nuclear forte e a força nuclear fraca. São as únicas 4 forças que a natureza conhece. E ele percebeu que uma delas funciona na comunicação espírita, na comunicação entre os 2 mundos. Outra pergunta, se as leis morais fazem parte da doutrina espírita. E aí a gente sabe que na primeira edição, apesar de serem só os princípios, olhem depois no livro, vocês vão ver que fala assim, segunda parte. E nesse momento, ele se constitui do chamado livro segundo, que são as leis morais, e o livro terceiro, que são esperanças e consolações. Ele usa no próprio primeiro livro um pedacinho disso aqui, que depois ele vai desenvolver por si só. Mas aqui ele dá uma pequena introdução, por isso que é dividido em livro segundo e livro terceiro. O livro terceiro está dentro do segundo, né? Está no livro de uma primeira edição, também está. Mas é pouquinho. É, pouquinho. Tem o 177, depois um pouquinho e acabou. Bom, a filosofia espírita começa a deslanchar a partir da segunda edição, porque aí todo mundo se interessa, porque todo mundo começa a entender, então está mais explicado, então começa a vender mais o livro e mais gente entrando para se entender. Não pode. Se ele for para analisar, são o quê? 2, 3 gerações no máximo, depois da obra. Exatamente. Não é nada. Nada. Nós não estamos nem começando ainda. Por isso que nós somos poucos, né? Porque é muito novo, frente
as outras todas que estão aí, né? Só que a diferença é que nós trabalhamos mais com a ciência e a lógica da ciência. Então, vai chegar um tempo que a ciência vai ser a palavra final. Bom, ele escreveu na introdução o seguinte: a doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. É óbvio, porque ele recebeu muitas críticas. E porque a maioria dos cientistas daquela época ainda não aceitavam as descobertas e as relações filosóficas que ele estava fazendo. Então, a ciência espírita compreende duas partes: a experimental, que é sobre as manifestações. Alguém já participou de alguma manifestação? Diga, você tem uma experiência? Então me conta. Não, mas eu gostaria de uma experiência, de um trabalho experimental. Alguém teve? Quando eu estava em São Paulo, eu participei de um grupo que a médium, e aí são manifestações físicas. Ela pediu para os colegas, os participantes, cada um trazer um objeto, alguma coisa, para levar lá, para servir como se fosse um presente para as esferas. Aí, um trouxe um coco, outro trouxe um talco, sabe, um talquinho, e a outra pessoa levou, nem me lembro, essas duas me chamaram muito a atenção. Eu sei que uma das manifestações dessa médium de efeitos físicos, ela fez lá o trabalho e depois de meia hora, ela falou assim: quem que trouxe esse coco? A pessoa veio e falou assim: então pega esse coco agora e quebra ele. E a pessoa quebrou o coco. E dentro do coco tinha uma correntinha com um objeto assim, não era uma cruz, mas era um símbolo, que depois ela explicou o que era e tal. Então, as manifestações são raríssimas, mas existem. Raríssimas. E eu tive a oportunidade de presenciar uma delas. Hoje em dia, nem sei onde teria um trabalho desse, porque às vezes a própria médium faz isso uma vez ou outra. Na região tinha vários. O Nabucco, pode procurar ele tinha mais, acho que era 104 anos. Oxe, bem velhinho. Mas ele era o chefe. E fazia manifestações filosóficas. Ele várias funções. A gente ficava na mesa e... Olha, que legal. Aqui mesmo. A luz acendeu. Ah! Interessante mesmo. Isso acontece. Essas são mais... A casa da Julinho do Carpidor, né? A casa da Julinho também. Que legal. Então. Essas são, assim, as mais comuns, eu acho. Acontecem com um pouquinho mais de frequência. É só a gente estar canalizado, pensando em alguma coisa, acontece. E, bom... E aí, tanto experimental quanto filosóficas, que são manifestações inteligentes, ele disse assim: nele reconheceu uma força da natureza, as quais regem as relações do mundo visível e o mundo invisível. Então, quando eu falei das forças, depois descobertas pela ciência, é porque descobriram como é possível ter essas comunicações, né, entre os dois mundos. Enfim. E eu coloquei alguma coisa assim. Por exemplo, a lei gravitacional foi Isaac Newton.
em 1687, e depois Albert Einstein, que também fechou o raciocínio e ampliou e assinou embaixo, vamos dizer assim. Depois dele teve, esse é para falar da gravitacional, depois teve a eletromagnética, que foi descoberta por Benjamin Franklin e Alessandro Volta, que também é um grande cientista há pouco tempo atrás. A nuclear fraca foi Henri Becquerel e a Marie Curie. E essa Marie Curie teve até um filme dele, se um dia vocês puderem assistir, é muito lindo, porque naquela época ainda a mulher não podia nem aparecer. E ela trabalhava com ele e ela que descobriu, não foi ele. A esposa do Albert Einstein, ela era muito inteligente também. Ele assinou muitas coisas que ela que reverenciou. Com certeza. Sim, também teve isso. Então, gente, e teve um outro, enfim, da nuclear fraca, que nem apareceu aqui. Mas só para mostrar para vocês que esses cientistas é que depois, né, chancelaram toda essa descoberta que veio pela comunicação mediúnica. E aqui eu trouxe, vocês não vão conseguir ler, porque eu coloquei como curiosidade. E vou ler para vocês as pessoas que durante a história, durante o mundo, trabalham com afinco nessa descoberta da comunicação, de comunicação inteligente. Por exemplo, Victor Hugo, que a gente pensa que não, mas ele, quando escreveu Os Miseráveis, ele participou ativamente das mesas girantes da época. Então, as mesas girantes, apesar de terem sido descobertas na França, em todo lugar se usava. Alguém, acho que foi aquela mocinha ali, na última vez me perguntou dos copos, né? Como que ela chama? Yasmin. Lembra, Yasmin? Que você falou? Dos copos, do tarô. Então, as mesas girantes também. Em todo lugar as pessoas eram curiosas. Tem o Arthur Conan Doyle também, que escreveu Sherlock Holmes. O que aconteceu com ele? Ele perdeu um filho na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ele usou toda a fortuna dele para estudar, para saber, para descobrir sobre as comunicações. Ele queria falar com o filho dele, começou por aí. Mas tudo bem, isso foi um incentivo. E ele trabalhou bastante, ele teve muita participação sobre isso, em termos da sociedade. Fernando Pessoa, gente, aqui perto, né? Ele possui capacidade mediúnica, inclusive de psicografia, porque ele relata que ele escreveu um dos livros dele a partir de psicografia. Ele nem sabia que estava usando a psicografia, mas ele fez isso. Ele fala, quando você estuda a vida dele, né? Joana d'Arc, que teve aquelas experiências de audição, né, que ela ouvia os comandos que ela tinha que fazer. Então, o que acontece? Ela tinha essas orientações espirituais e que, a partir disso, alteraram o curso da guerra que ela estava ali nos 100 anos da França. Depois teve a Helena Blavatsky. Gente, se vocês puderem a biografia dela, leiam. Essa Helena Blavatsky também é maravilhosa como trabalhos mediúnicos. Ela, desde pequena, ela ouvia, ela via. Então, como ela não entendia o que era, ela foi para a Índia, ela foi para o Egito, ela foi para a China, ela foi para tantos lugares para pegar conhecimento, entender o que é isso. Aí ela escreve livros maravilhosos, psicografados por ela mesma, enfim. Eu estou trazendo esse panorama, gente, para vocês verem que a gente não está sozinha no mundo. É que não confluiu ainda.
né? Depois tem também William Crookes, no campo da ciência, que era um químico e um físico. Teve o Camille Flammarion, que a gente fala tanto aqui, esse astrônomo. E, bom, tem muitos outros, mas ficamos por aqui. Deu para perceber que nós não estamos sozinhos, né? Mas as principais obras do Allan Kardec, olha, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, tudo isso a gente estuda aqui, né? Então, e tem uma frase que ele diz assim, uma frase não, na sua fase de filósofo, ele também fundou a Revista Espírita, fundou o Jornal dos Estudos Psicológicos. E ele fundou também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso aí enchia de gente. Tem algumas fotos que a gente percebe que, assim, começava com muitos curiosos, obviamente, mas ficou muita gente seguindo os estudos, principalmente para entender, né? Então, com tudo isso, o que ele tentava fazer? Destruir o refúgio do maravilhoso. Ai, que maravilhoso! Não é nada. Ai, que milagre! Não é tão milagre, né? Do místico, libertando o espírito do misticismo e da superstição. Esse era o intuito dele. Mostrar que tudo é uma realidade, que tudo tem um motivo de ser. Por isso que hoje a gente não é qualquer informação mística que pega a gente, né? De forma ingênua. E, finalmente, ele diz assim, em lugar de fé cega, que anula a liberdade de pensar, anula ou não anula, gente? Se você acredita em tudo sem estudar, sem pensar, como ele mostra no começo, você fica com uma fé cega. Então, no lugar de uma fé cega que anula a liberdade de pensar, Allan Kardec escreveu o seguinte: não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E é isso que ele faz com a obra dele. Ele fala assim, com a minha obra, você vai olhar tudo de forma racional. E isso não te quebra. Isso te sustenta. Te fortalece. E para se ter fé é necessário existir uma base. E essa base é a inteligência, que é um dom que nós temos, né? Dom inato, uma potencialidade. A base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Então, não é fé cega, mas fé raciocinada. Tem que ter fé? Tem, mas tem que ser raciocinada. E ele completa dizendo, para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Aí, e a ciência trabalha assim, né? Aí a ciência vê um passarinho voando e fala, mas como que esse passarinho voa? Exatamente o que ele tem que traz e faz ele ter capacidade de subir, né? De se levar pelo ar e voar. E de tanto perguntar, os cientistas descobriram o quê? Ou inventaram o quê? O avião. Que voa. Observando e analisando o quê? Os pássaros. As asas dos pássaros. Como que eles se sustentam. Enfim, é assim que faz. Começa filosofando, observando, perguntando e tentando chegar lá. Não é? Então,
Então, tudo que nós temos em tecnologia, principalmente falando, nada mais é que transformação da natureza em alguma coisa que nos favorece, porque nós somos seres inteligentes, então nós tivemos capacidade de montar um aparelho desse que está me filmando e que depois vocês vão ver no vídeo. Imagina, outro dia eu estava até conversando com o Arnaldo, eu vou tomar um pouco d'água. Eu pego, por favor. Ai, eu estava conversando com o Arnaldo. Por isso que cada um de nós tem uma função nesse mundo. Obrigada. Porque se depender de mim, só eu, digamos que acaba tudo e só sobra a dona Claudine aqui. Sabe o que vai acontecer? Nada. Eu não vou saber fazer um carro, eu não vou poder fazer uma máquina de lavar, eu não vou poder saber como é que... Nada. Eu não vou saber acender uma luz, nada. Sento e choro porque, de fato, se depender de mim, o mundo não vai para frente. Mas vamos ter que ter livros, né? Enfim, cada um na sua. Por isso que a gente fala muito obrigado para os cientistas. É precisamente o dogma de fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos. Então, quando as pessoas não acreditam, ou acreditaram tanto com a fé cega deles, que num momento qualquer, a natureza põe eles com um desafio, que ele passa a não acreditar em mais nada. Ah, também não acredito mais. Nem em Deus não acredito. Que Deus é esse que fez isso comigo? Não tem gente assim? Eu conheço. Por quê? Porque viveu na fé cega, viveu acreditando e sem nunca ter pensado. Qualquer coisa que aconteça... Posso por aqui, será? Oi? Qualquer coisa que aconteça, porque Deus quer. Porque Deus quer. Aqui você não quer sentar e colocar o bola? Não, acho que agora dá para voltar aqui. Não, isso aqui está quente pra caramba. Aqui embaixo. Bom, aqui nós vamos trabalhar um pouco a ideia, o que significa espírita, a palavra espírita. Porque no Velho Testamento, em Levítico 19:30, tem um texto que diz assim: não vos dirigeis aos espíritas, nem aos adivinhos. Não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Aí já começa o preconceito, porque eles acham que isso fala direto na igreja, porque está lá na Bíblia, né? Mas o que acontece? Justamente a palavra espírita era associada aos adivinhos. Eles adivinham o futuro, eles sabem... Na época desse evangelho, não tinha. Não tinha. Não existia, então não podia ser como espírita. Exato. Mas aí eles usaram, falando de espíritos do além, né? Mas, na verdade, aí a palavra espiritualismo é o oposto de materialismo. Então, uma pessoa fala assim, você é espírita? Se você não quer falar que você é espírita, você pode dizer, eu sou espiritualista. Se você não quer dizer que você é católico, você fala, eu sou espiritualista. Seja qual for. Porque o espiritualista é aquele que conhece as coisas além daquilo que a gente vê por aqui. Aquele que acredita acima do material, né? Acredita em reencarnação, por exemplo. Tem muitas religiões que acreditam em reencarnação, não é só o espiritismo. Então, acredita em comunicação. Então, eu posso ser espiritualista e não ser espírita. Eu posso ser espírita e automaticamente eu sou espiritualista, porque acredito nisso tudo. Então, os adeptos do espiritismo consiste na crença das relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, é isso que o espiritismo faz.
acredita nesse mundo invisível e respeita eles, né? Então, isso aqui não precisa agora. O Espiritismo, então, é um conjunto de princípios assentados na ciência, já falamos. Acreditamos na reencarnação. Vocês têm alguma pergunta? Até aqui? Não? Tá fácil? Porque é um trabalho mais de conhecimento mesmo, teórico, né? E o nome do mentor de Allan Kardec? Acho que eu nem falei para vocês qual era. Vou falar agora. Como se chama o primeiro centro espírita que o Allan Kardec fundou? Qual a função que devia ser desenvolvida? Isso é uma pergunta, o que ele achava, porque como ele teve um centro, que ele fundou na Associação Espírita, então a gente imagina assim, qual é a ideia dele quando se fala de um centro espírita? O que ele gostaria que acontecesse lá? Entende? Bom, o mentor dele chamava A Verdade. Ele se intitulava, claro. O espírito que comunicava com ele falou: para você eu sou a verdade. Era o nome que ele usou. Aí ele abre aspas e diz assim: não ignorais, sem dúvida, que o que vem a se passar em Barcelona a respeito das obras espíritas. Porque aí ele também pergunta para esse mentor dele, numa época que acontece em Barcelona a queima de quase todos os livros espíritas dele. Houve no meio de uma praça pública, pegaram todos os livros que eles acharam, claro, da primeira edição principalmente, e queimaram tudo. E ele pergunta para esse mentor dele o que ele acha. E ele fala: você tem a bondade de me dizer se convém perseguir na restituição? Quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa, escrever tudo de novo, o que eu faço com isso? E ele responde: a perda material não é nada em comparação com a repercussão que semelhante fato dará à doutrina. Fica quieto, não faz nada, porque só a repercussão já é o suficiente. E, de fato, todo mundo quis saber o que estava acontecendo. Agora que eu quero ver. Agora, você lembra aquele livro do Da Vinci? Que aqui era proibido se ler. Você lembra o nome do livro? Código Da Vinci. Gente, aqui, eu estava morando aqui, quer dizer, eu estou falando de 10 anos atrás. Os adversários do espiritismo, para não dizer o nome, proibiram qualquer pessoa de ler esse livro. Ou de assistir o filme. Não é um absurdo? É maravilhoso. Então, é fé cega. Quem não leu e acreditou está dentro desse quadro da fé cega. Mandaram não ler, não vou ler. Enfim, então a repercussão vale mais, porque de fato hoje temos esses livros à vontade. Depois tem uma curiosidade: quando vocês lerem vai aparecer muita palavra gênio. É um gênio, não sei o que, é gênio. E essa palavra gênio em francês é génie. Eu lembro de você, dona Geni. Mas é génie. E génie que é gênio, eles traduzem como talento nato. É um talento nato, uma aptidão inata. Isso é um gênio. Não é um gênio porque faz milagres, gênio porque não. É um gênio porque ele tem um talento inato. Assim como nós temos a inteligência e outros talentos, esse gênio desenvolveu rapidamente
esses talentos, tá? Então era só uma curiosidade. Tipo assim, Beethoven era famoso? Isso, né? O Beethoven, o Bach, com 13, 14 anos, já tinha escrito né? Já tinha feito sei lá, tantas coisas, então, várias coisas. Então, a gente fica bobo de ver, fala assim, mas isso é um gênio. Na verdade, ele tem um talento, mas esse talento não é de graça também, hein, gente? Não nasceu com esse talento do zero. Ele deve ter tido muitas reencarnações, ele foi acumulando experiência, conhecimento naquela área, e quando ele se planejou, ele falou, agora eu quero ser o bambambam nesse negócio. Já vim várias vezes fazendo, agora eu quero resolver isso. E aí ele vem com essa missão. E aí nós chamamos ele de gênio. Bom, mais ou menos eu estou terminando. Se vocês não têm nenhuma pergunta, porque aqui eu vou colocar para vocês. É isso mesmo, eu terminei. É só para vocês ficarem curiosos na próxima aula. Porque eu vou deixar de falar disso, né, que já esgotou um pouco o assunto, e vou falar sobre o princípio inteligente que surgiu na crosta terrestre e que desenvolveu-se por 3,5 bilhões de anos, desde a bactéria unicelular, que se conhece como Leptotrix, até chegar ao Homo habilis. Então, nós vamos ver essa caminhada toda, porque quando vocês lerem o livro dos espíritos também, muitas vezes vocês vão ver espírito, a palavra espírito, com letra maiúscula e muitas vezes com letra minúscula. Então, quando é letra maiúscula, é o espírito, eu sou um espírito. Ou estou falando de eu comigo mesmo, minha essência espiritual, ou estou falando de um espírito desencarnado, mas estou falando de espírito. Quando é um espírito com letra minúscula, eu estou falando do princípio inteligente. Estou falando dessas bactérias unicelulares que vão povoar o planeta, que vão crescer e se tornar o que tem que se tornar. E aí diz assim, o primeiro espírito terrestre surge há 2 bilhões de anos com a passagem do Homo habilis para o Homo erectus. Então tem toda essa caminhada e nós vamos ver essa caminhada. Já é um outro foco. Mas é porque essa caminhada aqui faz parte de um dos princípios que fala que tudo é a lei da unicidade. Eu vou falar bastante sobre essas 4 leis. Unicidade, a lei da continuidade. Unicidade é porque tudo começa do zero, do 1, depois se multiplica. Unicidade, continuidade, tudo continua. Então você vê, uma planta tem a sua semente, o ser humano deixa o filho e assim por diante. Tudo tem continuidade. Da similaridade, quer dizer, os reinos, você pega o reino animal, são similares, todos eles, dentro do aspecto animal. E do hominal também, somos todos iguais, de uma forma semelhante, não somos idênticos. Então, similaridade, continuidade, e eu não estou lembrando da 4ª. Mas, enfim, são 4. E nós vamos trabalhar essas 4. Tá bom? Isso é só para vocês não faltarem. Dar um gostinho, vocês quererem saber mais. Então, tá bom, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Porque como hoje nós temos nosso café, nós temos os passes, né? Vai ter passe? Acabou. Você ia perguntar? É que os hábitos, o cérebro menor. Isso. E os erectos já tem um cérebro maiorzinho. Começou a comentar. A coisa comer carne é ótima. Dá para Sim, porque na verdade tem uma teoria científica que diz que o nosso cérebro vai crescer mais ainda, e é o frontal.
O cabeção. O cabeção. Porque nós, à medida que a gente desenvolve as aptidões inatas, elas precisam de espaço, elas precisam expandir. E o cérebro é vamos dizer, é o corpo que mantém essas aptidões crescendo. Assim. Então, por isso que a gente passa de um reino para outro, ou de um momento para outro, uma fase, né? Então é isso. Fechou?